Olá pessoal, vamos falar sobre ecologia. E a ecologia é uma área da biologia que estuda a relação entre os seres vivos e o meio. As interações ecológicas, elas podem ser conhecidas como alelobiose ou ecobiose. A alelobiose é a relação entre os seres vivos e a ecobiose é a relação entre os seres vivos e o ambiente. A alelobiose ela pode ter relações intraespecíficas ou interespecíficas. As intraespecíficas é quando essa relação é entre indivíduos da mesma espécie. Interespecíficas é quando a relação é entre indivíduos de espécies diferentes. E também existem as relações harmônicas, que é quando ambos os indivíduos se beneficiam, e as relações desarmônicas, quando ao menos um desses indivíduos ele vai ser beneficiado. Um exemplo de relação harmônica é o mutualismo. E um exemplo de relação desarmônica é o parasitismo. Os fatores ecológicos, eles são divididos entre abióticos e bióticos. Os fatores abióticos são os fatores não vivos, como a água, minerais, temperatura, entre outros. E os fatores bióticos são os fatores vivos. Bom, de acordo com os níveis de organização, a gente tem o átomo, molécula, organela, a célula, e aí o conjunto de células vai formar um tecido, o conjunto de tecidos formam órgãos, e os órgãos, junto com as outras estruturas, vai formar um sistema, e esse conjunto de sistemas forma um organismo. Quando a gente entra na ecologia, a gente começa a estudar por aqui, pelo organismo. E aí a gente vem falar de população, comunidade, ecossistema e biosfera. E tem também outros fatores que vão entrando nesses meios. Bom, vamos falar sobre população. Repare que aqui tem um indivíduo, que é a girafa. E aqui você tem uma população de girafa. A gente vai conceituar a população na ecologia quando tiver indivíduos da mesma espécie coabitando a mesma área em um determinado período de tempo. Então aqui a gente tem 3 girafas, uma população de girafas, coabitando a mesma área em um determinado período de tempo. Bom, a gente também vai falar dos híbridos. E aí a gente chega naquela questão, quando o cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes gera um descendente. Quando a gente vai conceituar a espécie, a gente fala que os indivíduos eles precisam ser semelhantes e quando eles cruzam, eles geram descendentes férteis. No caso do hibridismo, indivíduos de espécies diferentes cruzaram e geraram descendentes. E esse descendente ele geralmente é estéril, mas também já aconteceu o caso de o descendente ele ser fértil. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês entre a zebra e o asno, que também pode ser chamado de jumento. O cruzamento entre esses dois indivíduos gerou um zebrasno, que é um indivíduo híbrido, é a junção entre a zebra e o asno, e esse indivíduo híbrido aqui, ele é estéril. A gente tem também a comunidade, e essa comunidade, ela pode ser chamada de biocenose. Repare nessa imagem aqui, que ela já é bem diferente de população. Aqui a gente tem zebras, uma população de zebras, aqui tem uma girafa, e aqui também tem toda uma vegetação. Então, a gente vai conceituar a comunidade ou biocenose como indivíduos de espécies diferentes, que é várias populações com indivíduos diferentes que vão coabitar a mesma área em um determinado período de tempo. E aqui, olha só que eu coloquei para vocês o exemplo, populações de gramíneas, árvores, zebras, girafa, e aqui também tem os micro-organismos que não são visíveis a olho nu. A gente vai falar sobre o hábitat e o nicho ecológico. O hábitat é o ambiente em que o organismo vive. Também pode ser dito que é o endereço desse organismo. É onde ele vai viver. E o hábitat, ele pode ser pequeno ou ele pode ser muito grande. Ele pode ser tão pequeno como, por exemplo, uma árvore. E o nicho ecológico é a relação que as espécies elas irão estabelecer no hábitat. Qual é a relação que essa espécie ela vai estabelecer? Eu trouxe o exemplo aqui, eu coloquei uma folha de goiabeira e aí eu pensei, vou colocar um herbívoro. E aqui pode ser uma lagarta ou qualquer outro herbívoro. Imagine que essa lagarta, ela se alimenta apenas de folha de goiabeira. Ela vive nesse hábitat, que é a árvore, que é a goiabeira,
e ela se alimenta apenas da folha de goiabeira. Tem um outro animal que ele se alimenta apenas da goiaba. Eles vivem no mesmo hábitat, porém o nicho ecológico é diferente, porque um ele vai se alimentar da folha e o outro ele vai se alimentar do fruto. E aí chega um outro organismo, um outro animal, que ele também vai se alimentar da folha da goiabeira. É um animal de espécie diferente e aí nesse caso vai ocorrer a competição interespecífica. E eles vão competir pela mesma folha de goiabeira. O nicho ecológico, ele também tem como exemplo o modo de reprodução, o modo de vida do organismo, a alimentação e também os esconderijos. É como se fosse a profissão. Qual é a sua função? Se você tem uma profissão, o que você faz? O nicho ecológico é basicamente isso. Qual a função daquele organismo no meio em que ele vive? Tem também o biótopo. O biótopo ele vai ser representado pelos componentes abióticos. E eu já falei a vocês que os componentes abióticos são os fatores não vivos. E aí eles podem ser divididos entre fatores químicos e fatores físicos. Os químicos, que são a água e os minerais, e também tem os físicos, que é a luz, a temperatura, pH, o solo, a umidade e também os gases da atmosfera. E esse biótopo, ele pode afetar a comunidade biológica e vice-versa. Pense assim, você plantou várias árvores e essa grande quantidade de árvore, ela favoreceu para que a umidade ela fosse maior naquele ambiente que você plantou as árvores. Tem outro exemplo também. Imagine o cacto. O cacto, que é um vegetal, é uma planta do bioma caatinga e ele é característico desse bioma. Aí pensa assim, o bioma caatinga, ele tem um baixo índice de chuva, chove pouco. E se chove pouco, a planta ela não pode liberar toda a sua quantidade de água. E aí, o que essa planta fez para viver nesse ambiente? O cacto ele armazena água em seus tecidos e ele também diminuiu as suas folhas, porque quanto maior o limbo foliar, quanto mais larga for a folha, maior vai ser a evaporação de água. Então, o cacto ele diminuiu suas folhas e essas folhas elas foram transformadas em espinhos para diminuir a perda de água dessa planta. Então, repare que um fator abiótico, ele acabou influenciando numa comunidade biológica, ele acabou influenciando no cacto. Para o cacto ele sobreviver na caatinga, ele precisa, além de armazenar água no seu tecido, ele também precisou diminuir suas folhas para evitar de perder essa água. Tem também o ecossistema. Repare, aqui eu coloquei vários organismos vivos, e aí quando você pensa assim, tem vários organismos diferentes coabitando a mesma área, você pensa em comunidade. Só que aqui tem também um fator abiótico, o sol. O sol ele é extremamente importante, a luminosidade, porque vai possibilitar com que os organismos autótrofos façam fotossíntese. Nesse caso aqui tem uma árvore em que ela está fazendo fotossíntese por causa da luminosidade, por causa da luz solar. E aí, olha só, tem aqui uma teia alimentar. Repare que a teia alimentar ela começa aqui no organismo autótrofo. Então, vem um herbívoro que se alimenta dessa planta, e aí vem um consumidor primário, e daí por diante. Então, o ecossistema ele vai ser a junção de comunidades juntamente com os fatores abióticos, que aqui no caso eu coloquei como representante o sol, tá bom? Tem também o ecótono. Pense assim, você tem vários biomas, tá? Vamos pensar nos biomas brasileiros. E aí, você não pode pular de um bioma a outro. Existe uma zona intermediária. E aí, como existe essa zona, a gente denomina como ecótono. E esse ecótono, essa zona intermediária, ela vai servir para dividir dos ecossistemas vizinhos. Ou seja, e isso faz com que possua características de ambos. Exemplo, você possui biomas próximos, e aí nesse meio você possui características de ambos os biomas. E existem espécies, tanto de animais quanto de vegetais, que eles sobrevivem apenas nessas zonas de transição. Essas zonas de transição a gente vai chamar de ecótono e também pode ser chamado de ecótono. Bom, aqui tem um bioma, eu coloquei aqui um mapa para representar para vocês. Eu coloquei a Amazônia, a Caatinga, que eu falei um pouquinho, Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa. E o bioma
ele é conceituado como grandes espaços que possuem a temperatura, o índice de pluviosidade, vegetação e solo muito semelhantes. Então, existem inúmeros fatores característicos de determinada área para que a gente possa chamar de bioma. Aí você pode pensar assim, quando você compara a Caatinga com a Amazônia, existe uma grande diferença, tanto na vegetação quanto também na fauna. Você vê que a quantidade de água também ela é muito diferente, é muito distante. Na Caatinga chove pouco, então os vegetais e também os animais eles são adaptados a esse tipo de ambiente. Já na Amazônia acontece totalmente o oposto. Aqui eu coloquei como representante a Caatinga para vocês verem. Olha só os cactos que eu falei. E aqui a Mata Atlântica. Repare que a vegetação ela é totalmente diferente. As folhas dos cactos se transformaram em espinhos para evitar de perder água por causa da seca. E aqui, olha só, as folhas elas possuem um limbo foliar bem largo, porque elas podem perder água, porque aqui chove, e chove com maior intensidade. Aqui eu trouxe a biosfera. E a biosfera ela vai ser o conjunto de ecossistemas. E também pode ser conceituada como a parte do planeta onde há vida. Isso a gente deve considerar a litosfera, a hidrosfera e também a atmosfera, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Beijos e até a próxima aula.